Olá, terceiro ano, estamos de volta para mais uma videoaula, né? Mais um pouquinho de conhecimento para nós todos. Terceiro ano, aula de português, dia 3/7, sexta-feira. Nós vamos precisar do nosso livro de português. Peguem lá, abram na página 100, aonde tem aí o enunciado, né? Estudo da língua, adjetivo. Já quero adiantar para vocês que o resumo desse conteúdo, falando sobre não só de adjetivo, mas também de substantivo, que vocês vão precisar relembrar. Creio que esse conteúdo vocês já estudaram, né, que é substantivo lá no segundo ano. É só mesmo para recordar alguma coisa. Então eu coloquei lá um resumozinho sobre substantivos, o grau, masculino e feminino, plural, essas coisas todas que a gente vai precisar estar relembrando, né? Mas adjetivo, a gente já sabe que ele acompanha o substantivo, né, e indica uma qualidade, uma característica, né, e por aí vai. Não é difícil, a gente vai acompanhar a leitura aqui do conteúdo e vocês vão conseguir fazer sem maiores problemas. Tudo bem? Então, vamos dar início à nossa leitura aqui, tá? Vamos lá. Número 1. Leia a tirinha de Marcelinho que detesta desperdício de água. E aí vem a tirinha de Marcelinho. A primeira imagem, Marcelinho é um menino, né? E tem um jacaré aí, ó. E Marcelinho grita assim: Estou sendo atacado por um jacaré selvagem. Aí o jacaré aparece aí pertinho de Marcelinho. Na próxima tirinha, Marcelinho aparece todo assustado e o jacaré falando, né? Isso mesmo. E depois de devorar minhas vítimas, eu escovo todos os meus dentes com a torneira aberta. E Marcelinho grita, né? Não! A última imagem, Marcelinho aparece já, né? Assustado aí. Puxa, que pesadelo horrível, fala ele. Ele estava aí dormindo, né, no quarto dele, aparece essa outra cena e ele dizendo: puxa, que pesadelo horrível, tá? E aí vamos dar sequência aqui às perguntas, que é o estudo do texto, né, para a gente poder entender um pouquinho o que o livro está pedindo e definindo, né, logo o que é adjetivo que vai nos ajudar nesse estudo do texto. Letra A. Conte com suas palavras como foi o pesadelo de Marcelinho. Você vai colocar aí no livro mesmo, tá? Embaixo da pergunta, em poucas palavras, para poder dar tudo aí. B. Observe a expressão do rosto de Marcelinho no primeiro e no segundo quadrinhos e qual deles o menino parece mais assustado. Então você vai olhar o primeiro e o segundo quadrinho e você vai relatar ali em qual deles é que aparece que Marcelinho está mais assustado. Na letra C, o que torna essa tirinha engraçada? Para você, o que torna essa tirinha engraçada? Vai responder aí também a letra C no livro, tá? E logo depois tem a atividade 2. Agora observe como o jacaré foi representado. Olha aí a dica do adjetivo. Letra A. No desenho, o que mostra que ele quer atacar Marcelinho? O que ali naquela imagem mostra por que ele quer atacar Marcelinho? B. Circule as palavras que indicam características do jacaré da tirinha. E logo abaixo tem as 5 palavras dentro de um retângulo que você vai circular apenas as que indicam características. E as palavras são bondoso, triste, selvagem, bravo e manso. Circule apenas as que demonstram características. Número 3. Faça um X na palavra que indica como Marcelinho estava se sentindo no pesadelo. Era um pesadelo que Marcelinho estava tendo. E você vai marcar um X apenas na palavra que define qual a expressão dele, qual o sentimento que ele teve quando ele estava sonhando lá, que na verdade era um pesadelo, né? E as palavras são alegre, assustado, contente e tranquilo. Marque um X apenas na palavra que indica o sentido do pesadelo, tá? Aí já é mais uma dica que nós estamos falando sobre adjetivo. E na atividade 4, as palavras jacaré e Marcelinho são nomes, ou seja, são. E aí tem um tracinho que você vai completar nessa afirmação. E dentro de parênteses estão substantivos ou adjetivos.
Você vai escolher entre essas duas palavras, a que está correta para você estar completando aí o sentido desta pergunta, né? As palavras jacaré e Marcelinho são nomes, ou seja, são. E aí a gente vai bater naquela teclinha que eu falei no início. A gente vai definir, né? Vai olhar mais atentamente com o conteúdo que eu vou estar enviando para vocês estarem colando no caderno, né? Mas já vou respondendo, né? Para ficar mais fácil. A palavra jacaré e Marcelinho trata-se de palavras que são definidas como substantivos. Jacaré é um substantivo comum que dá nome a animais, às pessoas, a objetos. E Marcelinho é um substantivo próprio, dá nome a pessoas. Substantivo próprio são aqueles que dão nome a lugares, a pessoas, a personagens. E a palavra jacaré é um substantivo comum que dá nome às coisas. Tudo que tem nome, basicamente, né, falando assim, para ficar mais, de uma forma mais simples para vocês estarem entendendo, é o substantivo. Tudo bem? Então, as palavras jacaré e Marcelinho trata-se de substantivos. Um comum, que dá nome a objetos e às outras coisas que a gente conhece, e o substantivo próprio, que dá nome a pessoas e a lugares. Vamos passar para a página 101. Atividade 5. Agora ligue cada substantivo, o nome e a palavra que indica uma característica da imagem. Tem 3 imagens e vocês vão ligar essas imagens às palavras que as caracterizam, né? As 3 imagens são dentes, flor e livro, e as palavras que vocês têm que ligar essas imagens são aberto, pontudos e roxa. Você olhou para a imagem, o que aquela imagem está dizendo? Você vai lá e liga a imagem e a palavra que as caracteriza. As imagens que as caracterizam, né? Melhor dizendo. Vamos passar para a atividade 6. Leia este texto. Qual é a diferença entre jacarés e crocodilos? E começa assim. É difícil identificar alguns crocodilianos. O focinho dos jacarés é mais largo e arredondado, e o dos crocodilos é mais fino e pontudo, diferentemente dos jacarés. Quando os crocodilos fecham a boca, um grande dente fica para fora, tá? Tem imagem aí do lado do texto do focinho, né, do jacaré e do crocodilo, para a gente poder ter uma noção. E logo abaixo do texto tem a letra A, que está dizendo o seguinte: circule no texto a palavra que caracteriza o substantivo dente. Quando mostra dente ali no texto, qual a palavra que mostra essa característica? Você vai lá no texto e circula a palavra que mostra a característica de dente. B. Pinte nas linhas abaixo as palavras que indicam características do. Primeiro tracinho, focinho do jacaré. Você vai pintar só as características do focinho do jacarés. É largo, arredondado, fino e pontudo. Você vai só pintar as palavras que o definem. Focinho dos crocodilos. Largo, arredondado, fino, pontudo. A mesma coisa, só vai pintar as palavras que caracteriza o focinho dos crocodilos. E logo abaixo tem um retângulo onde define o que é adjetivo. Ó. A palavra que acompanha um substantivo indica uma qualidade ou uma característica do ser que ele nomeia, é adjetivo. Então, o adjetivo está ali para poder ajudar o substantivo a nomear aquela palavra, né? E embaixo já tem 2 exemplos. Dente grande. Qual é o adjetivo dessas 2 palavras? Quais delas duas são adjetivos? O grande, que está dando sentido ao substantivo, né? E está definindo. E dente? Dente é um substantivo comum, né? Quando eu coloco dente branco, o branco é o adjetivo. Está nomeando, está qualificando aquele substantivo. E logo do lado dá jacaré bravo. Jacaré é um substantivo comum, bravo, adjetivo. Tudo bem? Deu para entender? Tudo que ajuda a identificar o substantivo da qualidade, característica, é um substantivo. Vamos lá, página 102. Vamos trabalhar um pouquinho mais este conteúdo aí para vocês estarem
se aperfeiçoando. Número 7. No texto a seguir foram tirados alguns dos adjetivos. Vamos tentar ler para ver se a gente consegue entender? E começa assim: as árvores são, aí tem um tracinho. E abaixo tá: as árvores estão entre os seres, tem mais um tracinho, mais antigos da Terra. As primeiras surgiram há mais ou menos 1 bilhão de anos. E além de serem essenciais para manter o ambiente da Terra, fornecem diversos produtos para a gente. Flores são, mais um tracinho que você vai ter que completar. Como se isso não bastasse, ainda possuem uma grande variedade de substâncias usadas em cosméticos e tratamentos de saúde. É o caso da flor da laranjeira, que rende óleos. Logo depois mais um tracinho, também usados como calmante naturais. E aí, você achou que esse texto está coerente? Você conseguiu entender o que ele quer nos dizer, faltando esses adjetivos nele? Difícil, né? Mas assim mesmo a gente consegue imaginar o que o texto está falando, mas ele precisa ser completado. E vem aí a letra A. Sem os adjetivos, você consegue entender o que se quis dizer? Mais ou menos não, aquilo que eu acabei de falar, né? A gente tem uma noção, mas é necessário que ele fique completo para poder ter uma maior compreensão dele. B. Os substantivos destacados estão no singular ou no plural. Esses substantivos que estão aí no texto, eles estão com uma cor meio rosada e lilás para outros, né? Uns falam rosa, outros falam lilás, mas essas palavras são substantivos. E esses substantivos estão em que grau? Estão no singular ou no plural? Lembrando que este resumo vai estar disponível para vocês estarem fazendo uma melhor leitura depois, né? C. Complete adequadamente o texto com os adjetivos do quadro abaixo. Então, na letra C, tem todos os adjetivos que você vai precisar completar o texto. Peguem essas 4 palavras: cheirosos, incríveis, vivos e lindas, e vão lá completar os espaços que faltam lá, os espaços que estão lá em forma de tracinhos. Vocês vão colocar esses adjetivos lá no texto, nesses espaços, para poder estar completando e dando sentido ao texto. Tudo bem? Na letra D, explique aos colegas como você pensou para fazer o que foi pedido no item C. Como que você conseguiu? Não precisa responder aqui no livro, é só você imaginar o que você conseguiu fazer e colocar lá, correto? Então a letra D não é necessário você responder aqui. Letra E. Pensando nos adjetivos usados, podemos dizer que esse texto, aí tem 2 alternativas. Primeira, quis valorizar as árvores e mostrar que são importantes. Segunda opção, mostrou que as árvores não são importantes. Então, você vai marcar um X na opção que você achar correta. Tudo bem? Beijo para vocês. Façam a atividade direitinho, tá? Não é difícil. Depois a gente vai praticar mais. Mas, com isso aqui, eu creio que vocês vão conseguir tirar 10. Beijo!